Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, a gente vai falar do Shure MV7, esse baita de um microfone que eu tô testando. Eu comprei ele já faz um tempo, tentei contato com a dona Shure, né? A dona Shure não me respondeu. Se verem esse vídeo, por favor, sou um fã antigo dos microfones Shure e não é porque eu sou fã que eu vou falar coisa que não é desse cara, tá? Eu vou falar tudo o que eu tô achando desse cara. Na realidade, eu diria que ele é a minha recomendação de microfone para quem quer um negócio um pouco mais sério do que os microfones um pouquinho mais baratinhos. Eu já utilizei outros microfones da Shure, eu utilizei por muito tempo aqui o SM57, que é um microfone que a galera usa muito para captar instrumentos e que eu adorei ele captando a voz, falando assim, ó, de perto no microfone. Bom, então hoje eu vou falar, eu diria que mais que um review, essa é realmente uma indicação. Esse aqui, quando lançou lá fora, foi a minha escolha. Quando eu vi esse cara, a proposta dele, eu falei, não, eu vou comprar. Tanto é que eu importei esse cara. A Shure nem trabalhava oficialmente com esse cara no Brasil. Aliás, começaram recentemente, eu já tô com ele há muito tempo, praticamente um mês e meio depois dele ser lançado lá fora. Eu importei o meu, mas esse cara hoje você pode encontrar no Brasil, vendendo oficialmente pela Shure, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Eu acho que, além de ser oficialmente, eu acho que é o preço mais barato que você vai encontrar nesses caras aqui, tá? Vou deixar o primeiro link aí, um link da própria Shure vendendo na Amazon. Então, para quem tem Prime, talvez tenha até oferta melhor. Mas vamos lá. Shure MV7. Vem nessa caixinha aqui, ó, toda bonitinha, compridinha. E este cara aqui é uma versão, tá? Do SM7B, o lendário SM7B, que eu quis comprar por muito tempo. Não conseguia porque na época ele custava acho que $450, mais de $400. Esse cara aqui foi lançado por $250. Quando eu importei ele por $250. Óbvio que depois tem as taxas e tal, e ele não vendia no Brasil, né? Como eu disse, agora ele vende aqui no Brasil. E eu vi, por tudo que ele lançou, e vi vídeo em cima de vídeo, e a galera que tinha o SM7B comparando. Pessoal, tem muita gente que vai defender, que tem o SM7B e que nunca utilizou esse cara aqui, que vai falar, não tem jeito de comparar o SM7B com o Shure MV7. Esse é o MV7. Bom, pessoal, depois de assistir tantos vídeos, eu resolvi encontrar um amigo que trabalha com áudio e ele tem ainda um SM7B, levei o meu e a gente fez um teste. Galera, o cara que fala que esse cara não chega no som do SM7B tem que ter um nível de ouvido além. Tem que saber muito de áudio para distinguir o quanto esse cara aqui, para mim, que utilizo para gravar os vídeos aqui para o canal, algumas outras coisas, acho que a qualidade é igual. Utilizando as configurações, já vou mostrar para vocês aqui o aplicativo que vem, você pode mexer no aplicativo, a qualidade de áudio é praticamente idêntica. Bom, esse microfone aqui, dentro dessa caixa aqui, ele vem com dois cabos. Ele vem com um cabo que liga aqui, esse aqui é o microfone, tá? Essa aqui é a interface que vocês estão vendo umas luzinhas aqui atrás. Ele vem com dois cabos, ele vem com um cabo, eu diria que é o único defeito desse cara aqui. Esse é o som que você está escutando dele, aliás, desde o começo do vídeo, sem edição nenhuma, tá? Então esse áudio é sem edição. Ele vem com dois cabos na caixa. Um cabo que é micro USB, que eu diria que é a única coisa que poderia ser uma USB-C nas duas pontas. Então ele aqui na parte de baixo, ele é micro USB. Então ele vem com um cabo micro USB numa ponta e na outra ponta USB tipo C, o que é muito legal. E ele vem com outro cabo micro USB também, porque a entrada aqui é micro USB. E na outra ponta, USB tipo A, que é aquela padrão que você conecta em qualquer notebook, aquela entrada padrãozinha, maiorzinha, tá? Dois cabos, então é muito legal. A vantagem desse cara aqui para um SM7B é que ele custa $150 mais barato. Nesse momento ele vende no Brasil. Quando eu estou gravando esse vídeo, ele está na faixa de R$2.500, que foi... Eu paguei importando com todas as taxas um pouquinho só mais barato que isso, tá? Então eu acho que hoje não compensa pela espera e tal, compensa você pegar no Brasil, né? O link está aí embaixo, aliás. Este cara aqui, custando $150 a menos do que um SM7B, entrega qualidade de áudio praticamente idêntica. Vantagem desse cara, que você pode ligar ele direto no iPad. Então, se você costuma transmitir podcast, fazer essas coisas com o iPad, com o seu iPhone, é só você pegar esse cara aqui. Para o iPad, os iPads novos, vocês sabem, que já tem a USB tipo C embaixo. Então, conecta direto no iPad e já era. Tá? Se você for ligar no iPhone, óbvio que você precisa de um adaptador de USB-C
para Lightning e aí liga no seu iPhone, tá? Então iPad Pro, iPad de quarta geração, iPad Air de quarta, liga direto nele e funciona. Então essa é a vantagem, liga direto no computador. Eu estou gravando esse áudio agora direto no MacBook Pro, ligado direto no MacBook Pro, ele não precisa de alimentação, certo? Ele se alimenta, ele ajusta o áudio, ele faz tudo. Certo? Então, quando você utiliza um SM7B que custa muito mais caro, que é um microfone mais antigo, você só tem a opção de XLR. Então, você pode ligar numa câmera direto, que tenha uma Canon C200, C300, sei lá, e ligar direto, né, e usar o preamp da câmera, ou ligar exclusivamente numa interface de áudio, o SM7B, aquele lá. Esse aqui você pode ligar USB, eu estou gravando aqui com USB-C, e você pode utilizar também a XLR, que ele tem uma XLR. Então, você pode jogar um áudio para o computador, para o iPad, o outro áudio para uma interface de áudio e gravar separado se você quiser. Se tiver uma câmera mais avançada que tenha já XLR, gravar direto na câmera com XLR também e uma outra pela USB, dá para fazer muita coisa. E ele tem as configurações. Além disso, vocês estão vendo esses botõezinhos que tem aqui, ó? Essa aqui é as configurações, ele está vendo aqui, ó, quando dá o pico, quando eu falo mais próximo. Ele tem aqui, ele é controlado totalmente por touch. Então, você tem um botão nesse canto aqui que se eu clicar, ele vai deixar o microfone mudo. Eu vou clicar, ó, e vou falar, ó. Cliquei. Eu estava falando, não tem áudio, está vermelhinho. E ele deixou mudo. Tem um outro botão aqui que você pode ligar para aumentar o monitoramento do seu fone de ouvido. Então ele tem uma saída aqui de microfone, de fone de ouvido. Então você pode escutar sem delay, sem atraso e controlar o ganho direto aqui. E você pode puxar o sliderzinho aqui com o dedo, você pode aumentar e diminuir o volume nele. Não tem botão físico, é touch realmente, porque facilita se você clicar com o microfone ligado, mesmo que para deixar mudo ou para aumentar, qualquer clique vai ser talvez audível ainda. A vantagem desses microfones aqui é que você zera praticamente a ambiência. Então, se eu ficar mudo, vocês vão ver que não tem ruído nenhum. Talvez vocês tenham escutado agora um som lá que vem da sala que as meninas estão assistindo desenho, mas talvez nem tenham escutado. Então, ele não tem ruído praticamente utilizando a interface USB. Então, essa é a vantagem, cara. Ligar num iPhone, num iPad, num computador direto, sem precisar de interface nenhuma. Totalmente controlado por touch. Monitoramento de áudio que dá para controlar também o monitoramento do que vem do seu computador. E vou mostrar para vocês aqui, ó, eu estava gravando até esse momento no flat. Então esse é o som dele no flat, sem configurar o aplicativo. Agora vocês vão ver aí, vou deixar de um lado da minha tela aí aparecendo o aplicativo, vou estar olhando para a tela. Esse aqui que vocês estão vendo é o aplicativo de configuração do microfone da Shure. Aqui em cima está SM7, né? SM não, M7, MV7, então o microfone MV7. Está aqui no manual, mas eu vou mudar aqui para o automático só para vocês verem, ó. E vou mudar aqui, mudei, espero que vocês estejam ouvindo ele normalmente ainda que não tenha parado. Aqui a gente tem pré-definição, então eu posso colocar aqui pré-definições se eu quiser salvar algo, então para salvar configurações. Aqui eu tenho monitoramento do que vem do microfone e do que vem da interface do computador, caso eu esteja participando de uma live, queira mixar alguma coisa, então você vai encontrar isso aqui, você pode ajustar esse ganho. Aqui embaixo a gente tem a configuração de próximo, que eu estou falando perto agora, vocês estão vendo que eu estou falando perto desde o começo. O intuito desses microfones é poder falar perto. Se você comprar, vai ficar com ele longe, não vai ficar bom. Ele tem uma configuração aqui de distante, que ó, eu cliquei em distante, é para você falar mais ou menos aqui. No máximo aqui, tá? E vai ter característica de áudio diferente ainda. Então, mas ele tem, você pode utilizar ele nessa distância, ficar um pouco mais longe, né? E você pode ficar mais ou menos um palmo, né? O ideal é próximo, e aí eu vou mudar para próximo. Tá? Aqui a gente começa as configurações de áudio ainda no automático. Tá? Tem o escuro, é assim que ele fica, vocês vão escutar aí como é que está o tom da voz. O escuro é para deixar a voz mais quente, que é o legal desses microfones. O SM7B, que é a versão cara dele, a versão cara dele não a versão dele, né? Esse é uma derivação mais barata do SM7B. Então aqui é para deixar o som, agora está no escuro, para deixar a voz um pouquinho mais quente. Assim é como estava desde o começo do vídeo, no flat. E aqui é o claro, que é para deixar a voz com um pouquinho mais clareza, né? Ficar mais detalhes e não ficar tão quente, tá? E isso aqui é praticamente tudo no automático. Ainda tem os medidores em tempo real, que é o que vocês têm aqui, que vocês estão visualizando. E aqui um modo noturno ainda para você aplicar, caso não queira algumas luzinhas. É basicamente isso que tem no automático. Mudando aqui para o manual, que é o que eu estava utilizando, ó, estou no manual de volta.
O ganho do microfone está aqui em 22.5 dB, então já é uma configuração. Vamos aqui para a equalização. Ó. Essa equalização aqui estava desde o começo do vídeo. Então, estava no flatzão, ó, tá vendo? Vou colocar aqui agora, então, no passa alta. Esse aqui é para você diminuir algumas frequências. Então, é essa a qualidade. Não sei se mudou alguma coisa para vocês. Eu gosto de utilizar aqui, ó, o reforço de presença. Eu utilizo aqui. Então, eu só estava gravando desde o começo no flat para mostrar para vocês. Eu não gosto de utilizar no flatzão. Eu prefiro uma voz mais de rádio, mais legal, né? Sei lá, legal para mim. Mas dá para usar do jeito que você quiser. Então, ele agora está no reforço de presença e ainda tem o reforço de presença com passa alta junto, tá? Eu gosto de utilizar aqui no reforço de presença e o compressor está no apagado. Ainda tem um compressor que você pode utilizar. O compressor está no apagado, vou deixar agora no leve. Então, estamos aqui com reforço de presença e no leve compressor. E está aqui no médio, eu gosto de utilizar essa configuração, ó, quando eu vou gravar meus vídeos. Reforço de presença e o compressor no médio. E ainda, dependendo do caso, posso deixar aqui no pesado. Vou deixar no pesado aqui, daqui para frente do vídeo, para vocês escutarem qual que é. Volte o vídeo aí, caso você queira escutar do jeito que era, tá? E ainda assim, você tem aqui, ó, os medidores em tempo real. E tem aqui, ó, o mudo, né? Eu tinha passado por ele, você pode deixar ele mudão aqui o microfone, se eu apertar direto no aplicativo, ó. Estava falando, estou falando, vocês não estavam escutando nada, porque você tem o mudo. E ainda tem aqui embaixo o limitador. O limitador é que se você falar mais alto do que o normal, ele vai dar uma achatada na sua voz para ela não clipar, para ela não estourar e não ter volta depois. Eu não estava utilizando, porque acho que eu estou gravando no 22, está de boa. Eu às vezes gravo até no 25, 27 dB. Dependendo da altura de quanto eu estou empolgado para gravar o vídeo. E você pode colocar o limitador. Ó. Esse aqui é o limitador. Então, se eu falar muito alto, estou falando muito alto, 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 ele está ficando laranja, mas não está no vermelho. Então, ele controla, mas dá uma diferenciada. Eu deixo desativado o limitador, porque mais ou menos sei onde é que eu gravo. Tá? Então, pessoal, isso é basicamente o que você vai encontrar. Ainda assim, quando você escutar algum áudio um pouco melhor ainda, eu, por exemplo, gravo dessa maneira. Às vezes eu subo só desse jeito, com a configuração do jeito que está agora. Ó. Ele está com reforço de presença e está no pesado. E às vezes eu deixo aqui no média, tá? O compressor no médio. E é como vai. Mas às vezes ainda, eu estou gravando esse áudio aqui no Adobe Audition. Eu dou uma mexidinha no Adobe Audition. Tem um presetzinho que eu criei. E a maioria dos vídeos meus sobe. Então, quando você vê esse microfone com uma qualidade um pouquinho melhor, ou com uma característica diferente em alguns vídeos por aí, quando o cara não está fazendo review do microfone, é puramente um ajuste de áudio que o cara fez, tá? Eu costumo ajustar. Mas esse aqui, agora, é do jeito que eu costumo gravar, tá? E para trás é o jeito flat que vocês viram. Cara, sobre esse microfone, sobre o MV7. Pelo preço, cara, não é um negocinho para brincar. E vou comprar para o meu canalzinho, estou começando um canal. Beleza, quer investir neste momento? Estou gravando o vídeo, hoje é dia 31 de maio de 2021. Ele está 2.500 e alguma coisa reais na Amazon. O link é oficial da Shure, você vai comprar direto da Shure. Não é barato, tá? Ele é mais barato do que os 4.000 reais que você vai encontrar o SM7B, que também é vendido. Vou deixar o link dos dois aí, caso você queira. O SM7B é só XLR. Aqui você pode usar XLR e USB-C ou USB-A, então ligar direto no computador, iPad, como eu já falei. A característica de áudio, mexendo aqui no aplicativo, gente, dá para ter um som idêntico ao do SM7B. Diferente para alguns caras muito profissionais há muito tempo, com um ouvido muito bom, talvez veria alguma diferença. Eu não vejo. Qualidade do microfone, não penso em trocar. Eu tenho aqui ainda o SM57 que eu usava. Eu já adorava, ele tem uma característica muito boa. Eu vou comprar o lapela agora. Ele tem um lapela da Shure que é muito bom, tá 700 e pouco, cara. Vou deixar ele aí também na descrição. Ele tem um cabo meio curto, é 1,20 m, dá para gravar direto no smartphone. Para quando eu vou gravar fora e não quiser usar esse microfonezinho, por exemplo, aqui que eu uso para gravar em cima da câmera direto, eu vou usar um lapela, ou quando eu quero mexer na mesa e vai atrapalhar, enfim, vou usar o lapela, mas não penso em trocar de microfone, tá? Esse microfone é muito bom, a qualidade de áudio é essa que vocês estão escutando, sem nenhum tipo de configuração extra. Então, eu não estou utilizando nenhum tipo de coisa, nem do começo do vídeo, nem agora, nenhum tipo de edição no áudio para subir para vocês hoje, porque é um review do microfone, né?
não penso em trocar. Este cara tem também, como vocês estão vendo aqui na caixa, o suporte para braço. Eu tô com um bracinho aqui muito ruinzinho, que eu comprei aqui, porque o Brasil é triste, eu não quis importar um braço melhor. Mas você pode colocar ele num braço de microfone, ele está num pedestal aqui nesse momento, que eu coloquei hoje só aqui para gravar esse vídeo. Mas é muito bom, pessoal. O áudio é esse, é espetacular. Para quem quer trabalhar movimentando até, ligar direto no MacBook, direto no iPad, direto no iPhone. Funciona também com Android. Então, ela fala, funciona no Android? Sim, funciona no Android. Não precisa de alimentação extra nenhuma, tá? Ele vai ligar no seu Android, o Android vai alimentar o microfone para ele funcionar. Certo? Desde que tenha USB-C ali embaixo, senão você pode ligar o adaptador também. No caso do iPhone, você tem que utilizar um adaptador para Lightning, tá? No caso dos iPads novos que são USB-C, você não precisa utilizar nada. Pessoal, esse cara, para mim, é espetacular. Eu não penso em trocar de microfone tão cedo. Se ele não der nenhum problema, vai continuar ele aqui por muito tempo, vocês vão continuar ouvindo o som do Shure MV7 por muito tempo aqui no canal. Se for comprar um microfone, utilize os links da descrição, por favor, que são links afiliados meus, comprando por aí. Você, além de pagar no preço normal, ou mais barato se tiver aí, você acaba me ajudando o canal, porque eu sou afiliado e recebo comissão da Amazon, tá? E esse vídeo não é patrocinado nem pela Amazon e nem pela Shure. Simplesmente quis fazer o vídeo porque a galera sempre pergunta em todos os vídeos: que câmera que você usa? Que microfone que você usa? Estou utilizando há muitos meses já o Shure MV7. No caso de hoje, eu estou gravando com a Sony ZV-1, Sonyzinha ZV-1, vou deixar o link aí na descrição também para quem quiser, mas eu geralmente gravo com a Fuji X-T4, tá? Então essa é a ZV-1, a Sony ZV-1 gravando em S-Log3. É isso aí, pessoal, esse foi o meu review, análise, se assim pode-se dizer, do Shure MV7, um baita de um microfone, custo-benefício entre aspas, porque mesmo assim ainda entendo que para certas pessoas ele vai ser um tanto caro ainda, 2,5 nesse momento. Ainda é caro para algumas pessoas, mas a qualidade é muito boa. Beleza, galera? Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like aí, deixa nos comentários se você tem, por acaso, o Shure MV7, se já testou. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.